Meus amigos, minhas amigas, bom dia para todos nós. Que Deus nos abençoe em sua paz, em seu amor, em sua misericórdia. Que sintamos a presença dos benfeitores espirituais, as vibrações de carinho, de fraternidade que nos envolvem a todos aqui nesta manhã agradável, em que podemos vivenciar um pouco da riqueza, da simplicidade, nesse ambiente em que aqui nos reunimos em torno do Evangelho, em torno do Espiritismo, contando também com a presença das andorinhas, que nos falam sempre da alegria na criação, das belezas de Deus, nosso Pai, que a gente vá se conectando a esse clima, a esse espírito da simplicidade, que é a própria base do Evangelho, de onde a gente pode extrair a verdadeira riqueza da vida. Aquilo que mais nos toca, aquilo que mais nos transforma, aquilo que mais nos inspira. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer pelo convite, a pessoa da Regina, por estarmos aqui pela primeira vez em Dumont, recebendo o carinho de amigos da cidade, da região, que se deslocaram de seus lares para partilharem esse momento de comunhão conosco. E isso é o que há de mais valioso em nossa doutrina enquanto Evangelho redivivo. Essa possibilidade do encontro, essa possibilidade das trocas, que foi a própria gênese do cristianismo. O marco primordial do cristianismo em suas origens era esse clima de fraternidade, de simplicidade que hoje nos congrega. Então, que por isso mesmo a presença do Mestre se faça bem viva, não só em nosso pensamento, mas principalmente em nosso coração, para que, sensibilizadas às fibras mais íntimas, daqui possamos sair renovados de alegria, de esperança e de fé para a caminhada. E na nossa reflexão de hoje, vamos voltar a um tempo muito caro a todos nós, espíritas, cristãos, rememorando os primórdios da presença do Evangelho nas terras deste mundo, nas terras deste planeta, lembrando uma personagem, uma figura que foi ímpar no que diz respeito ao Evangelho e principalmente à sua divulgação. Antes de se tornar, no entanto, a grande figura que admiramos, voltemos ao seu passado, antes que ele pudesse conhecer Jesus e o Evangelho. Saulo era uma figura acostumada com as multidões, com as situações de evidência, de prestígio, pois era a sua condição, um jovem prodigioso entre os seus irmãos, os judeus. Ele que tinha uma formação singular, havia ajuntado em seu processo de formação grandes mestres, um dos principais mestres de seu povo, Gamaliel, neto de Léo. Havia estudado junto aos mestres de Atenas, de Alexandria, portanto, uma inteligência profundamente cultivada, uma cultura bem ampla, vasta. A isso se juntava a sua própria capacidade de eloquência, de argumentação, os recursos monetários que não lhe faltavam, oriundos de seu pai, que tinha grandes transações comerciais naquela região. Então ele congregava, digamos em si, todos os fatores que estabelecem o brilho no mundo. À época era ainda jovem, belo, rico, inteligente, prestigioso, com grandes influências no sinédrio, almejando inclusive galgar degraus de ainda mais destaque e principalmente reconhecido pelas suas preleções, pela sua oratória, pela sua retórica brilhantes. Estava esse indivíduo, portanto, acostumado com os aplausos, os louros, as multidões, as situações de evidência, de destaque, de fascínio. Mas tudo isso estava por mudar, por se transformar a partir do contato com o Evangelho. Como sabemos, foi longa a trajetória, sobretudo interna dele, até que enfim pudesse se encontrar com Jesus.
no fatídico, no inesquecível encontro às portas de Damasco. E dali por diante a sua vida sofreria uma guinada, porque o Cristo o chamaria a uma das mais importantes ciências, a um dos mais importantes saberes no contexto do Evangelho ou da legítima construção espiritual. Se outrora estava ele acostumado com as situações de evidência, de fastígio, de prestígio no mundo, Jesus o convidaria por um bom tempo, nos processos preparatórios de sua missão, ao anonimato, à singeleza, à descoberta do valor das coisas mínimas, das pequenas coisas, à descoberta da importância dos primeiros passos, da formação de bases, do engrandecimento das raízes, no silêncio da terra, obscuras, para que então a árvore dadivosa que ele viria a ser, assim como a sua missão, pudesse se sustentar de copas tão largas, com frutos tão abundantes. Era preciso, primeiramente, Jesus haveria de lhe ensinar, crescer para dentro, para o fundo, naquilo que é o trabalho silencioso da criatura consigo mesma, descobrindo essa ciência de começar, de perseverar, de continuar, para que enfim possa realizar de maneira perene, de maneira duradoura, o que é a obra divina em si e nos outros corações. Então, daquelas situações de prestígio e de destaque, desce ele ao simples tear, num deserto isolado, com apenas 2 corações lhe fazendo companhia por 3 anos. Como sabemos, pelo livro Paulo Estevão, no oásis de Dan. Ali esteve ele vivendo a riqueza e o valor das coisas mínimas, aprendendo com Jesus essa nova ciência. Imaginemos o choque de experiência. Outrora acostumado com as multidões, agora apenas sendo testemunhado por aqueles 2 corações e pela natureza. Pelos animaizinhos que porventura ali passassem, pelo céu, pelas estrelas, e aqueles 2 corações com os quais se confidenciava, se penitenciava do pretérito de equívocos, de tropeços, aprendendo a viver a paciência do processo, aprendendo a relembrar-se dos tempos da natureza. Por 3 anos, olhando assim, de relance, na leitura da obra, pode parecer muito rápido, mas imaginemos para quem vinha naquela sede, depois da conversão, naquela sede de servir com Jesus, como vai ser o meu trabalho, o que vou fazer, como posso, Senhor, reparar os meus danos, os meus equívocos, e Jesus, num primeiro momento, não pede dele senão 3 anos de paciência, de expectativa, aprender a esperar, a lidar com a ansiedade, a manter a chama acesa, apesar de não conseguir ainda vislumbrar o que o Senhor lhe preparava. Estava ele tomando as primeiras lições dessa ciência nova que Jesus e que o Evangelho nos ensinam, e que é tão fundamental em tudo aquilo que venhamos a realizar, de fato, em nossas vidas. Porque talvez hoje a importância dessa ciência se faça ainda mais destacada nos tempos que vivemos, tempos de grandeza em tudo que nos cerca, grandes cidades, grandes construções, a impressionante tecnologia, a velocidade da internet, das conexões, das redes,
das informações que hoje circulam, um ser humano cada vez mais urbano e, de certo modo, desconectado das coisas da natureza, então parecemos estar ainda mais distantes dessa ciência, que é absolutamente fundamental em qualquer construção com o Evangelho e com Jesus. Então ele foi convidado de volta à simplicidade do tear, ao cumprimento daqueles deveres diários junto a Áquila e Prisca no oásis de Edã, fazendo ali as tendas, os tapetes, enfim, os momentos que tinham de estudo do Evangelho, a alimentação, as coisas básicas, aprendendo primeiramente a ser fiel, a ser disciplinado, a ser perseverante nas coisas mais básicas da vida, a fim de que se capacitasse pouco a pouco para o que estava por vir. Não bastassem aqueles 3 anos no deserto, no oásis de Edã, ao voltar a Jerusalém em contato com Simão Pedro, alma já mais madura, já mais trabalhada pelo Mestre e pelas experiências nessa escola da simplicidade das coisas pequeninas, ouve ele de Simão que, apesar de todo aquele tempo, 3 anos de preparo, trazia ainda Saulo a plantinha do Evangelho frágil no solo do coração. E que talvez fosse precipitação de sua parte já se lançar assim de todo ao trabalho e às perseguições que certamente viriam. Por isso orienta a experiência de Simão Pedro a Saulo: volte para a sua terra natal. Ainda há trabalho preparatório a fazer. E assim ele faz, atendendo à voz da sabedoria de Pedro, forjada essa sabedoria na convivência ali na casa do caminho, ante tantas lutas e dificuldades. Saulo volta à sua terra natal, a cidade de Tarso, para reencontrar-se com seu pai, com a sua família. Tem ali, é certo, uma grande decepção, uma grande dor no seu coração, quando não encontra ressonância no coração do pai, no que diz respeito às buscas do Evangelho, quando descobre que a mãe já havia partido, em decorrência dos sofrimentos mesmo, dos caminhos por ele tomados. Mas, mais um recurso preparatório. E por ali fica mais 3 anos, vivendo um dia de cada vez. Considerado na cidade como um louco pacífico, diz Emmanuel. Aquele outrora tão prestigioso e tão promissor jovem que daqui saiu um dia para Jerusalém, Saulo, no qual o pai investiu tantos recursos e tinha tantas esperanças, é hoje um simples tecelão, seguidor do Nazareno, por muitos considerado um louco pacífico. E ali ele vive toda essa experiência por 3 anos de ir fazer o seu trabalho, viver dos parcos recursos que adivinham do seu trabalho como tecelão, seguir mantendo seus estudos e aguardando o momento em que Jesus o consideraria mais digno para os grandes testemunhos. Será, amigos, que estaremos habilitados a 6 anos de paciência, de atenção às coisas mínimas, antes de sermos considerados pouco mais aptos pelo Mestre a tarefas de maior expressão? Então, uma das maiores lições que ressalta da vida do apóstolo Paulo, sobretudo da trajetória de construção do apóstolo, é essa lição de que ele teve uma longa jornada, um longo tempo de preparação no que diz respeito à fidelidade nas pequenas coisas, a humildade necessária nas tarefas de menor expressão, capacitando-se depois para, quando o testemunho se amplie, não deixar-se ele desviar para as ilusões, para o desânimo, para o abatimento, porque disse-nos já o Mestre que somente aquele que aprende a ser fiel nas pequeninas coisas estará gabaritado para ser fiel nos grandes testemunhos. Ao que Emmanuel complementará no mesmo espírito: é preciso aprender a ser grande nas humildes tarefas, para que sejamos humildes mais tarde nas grandes tarefas. Grande nas humildes, para sermos depois humildes nas grandes tarefas e nos grandes testemunhos.
E assim ele fez por 6 anos de paciência, de fidelidade, nos compromissos, nos estudos, na oração, enfim, na manutenção daquela construção com Jesus. É então buscado na sua cidade natal por Barnabé, aquele coração amigo, coração querido, que havia conhecido quando em Jerusalém, quando retorna do oásis de Dan, e existe ali uma certa reticência por parte dos apóstolos em recebê-lo. Afinal de contas, não sabiam os apóstolos se ele de fato tinha se transformado ou não. Apenas ouviam boatos, notícias. Olha, aquele que outrora nos perseguia agora é um de nós. Mas alguns dentre os que participavam da Casa do Caminho estavam mais reticentes. Outros mais predispostos a acolhê-lo. Entre eles, Barnabé e o próprio Pedro. Então eles deliberam numa reunião à noite, Saulo faz a primeira visita, aquele que o recebe fala, olha, Pedro está ocupado agora, não dá para você voltar depois, e eles marcam uma reunião para a noite, e então deliberam. Barnabé mesmo se oferece a ir buscá-lo na hospedagem, ou na hospedaria onde ele estava, e ali ele tem aquela conversa com Simão Pedro, aquele contato por alguns dias com Simão Pedro, e depois vai para a cidade de Tarso. O próprio Barnabé, portanto, que havia sido seu advogado naquela causa, naquele primeiro encontro, já havia vinculado o seu coração ao coração de Saulo, idem de Saulo para com ele. Barnabé o vai buscar na cidade de Tarso para levá-lo até Antioquia, onde, de fato, a sua tarefa de maior expressão com Jesus haveria de começar. Mas poderíamos pensar, 6 anos, ali nas coisas singelas, nos pequenos deveres e compromissos de cada dia, estaria ele já habilitado para a tarefa. E qual não é a surpresa quando, em voltando para Antioquia e sendo chamado de volta à tribuna com a qual estava acostumado há tantos anos, nos tempos áureos de sua juventude, do seu brilhantismo enquanto argumentador, enquanto orador, quando ele sobe novamente à tribuna, vem a descobrir que ainda não estava pronto. A palavra outrora tão fácil, tão límpida, tão eloquente, fazia-se agora hesitante. Não conseguia ele concatenar as ideias, não conseguia traduzir ainda toda aquela fluidez que tinha em outros tempos. Seria de desanimar a muitos corações. No entanto, entende ele a mensagem oculta da vida. Entende ele a orientação de Jesus como a dizer-lhe, ainda não estás pronto. As raízes ainda não se estabeleceram com toda a profundidade necessária. O trabalho há de crescer, mas preciso primeiramente, aprofundar-se, amadurecer ainda mais. E já mais trabalhado na humildade, ao invés de desanimar, ao invés de se revoltar, quando Barnabé sutilmente o afasta da tribuna, percebendo que ele não tinha ainda condições, o que ele busca fazer? Mais uma vez, reconhecer o valor das pequenas coisas. Se não posso ainda falar às multidões sobre o Cristo, se não posso ainda levar com toda a eloquência e argumentação as belezas da Boa Nova pelo mundo, mais uma vez, irei me voltar primeiramente para o que é singelo, para o que é simples, para o que é pequeno, para que então o Senhor me habilite. Junta ele então novamente o seu tear, as suas coisas, na sua tenda, e passa ali a convidar os corações, para que enquanto ele fazia o seu trabalho, pudessem estar com ele, falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, sobre a Boa Nova. E ali ele vive um dos momentos mais importantes em toda a sua tarefa, porque ali ele aprendeu com Cristo a ser amigo. Faz questão de frisar Emmanuel na narrativa do livro Paulo Estevão. Até então, as pessoas passavam pela vida de Saulo sem deixarem grandes marcas, assim como ele na vida das pessoas. Porque até então ele conhecia as relações de superficialidade,
as relações baseadas nos interesses ou nos valores do mundo, que parecem triunfantes, são vistosos, mas não alcançam a essência do ser. Então as suas amizades no Sinédrio estavam muito mais associadas à busca de influência, de interesses, de status, do que propriamente a compromissos de coração. Os amigos que outrora ele julgava ter, percebeu que todos se foram quando os seus propósitos se modificaram. Agora ali, naquela tenda, junto à singeleza daquele tear, e envoltos todos que ali passavam pelas palavras de amor inesquecíveis do Divino Mestre, eles foram compreendendo como um coração pode marcar um outro coração de maneira indelével. Eles foram entendendo o poder de cada palavra, de cada lição de Jesus, de transformar para sempre uma vida. Poder esse que nenhum cargo, que nenhuma fortuna, que nenhuma influência tinha. Poder que um dia ele descobriu na primeira experiência que teve com essa singeleza do cristianismo em suas origens, quando logo após a conversão em Damasco, é recebido na igreja daquela cidade, reuniões que ocorriam na casa de uma lavadeira, com um filho paralítico, que cedia aquele espaço para os cristãos se reunirem, no clima da mais absoluta simplicidade. Ele, chegando ali como ex-perseguidor, que vinha à cidade para levar preso Ananias, é acolhido de maneira que o impressiona, acolhido como irmão. De repente já estava em seus braços uma criancinha, tal a confiança que aqueles corações expressavam nele. Ao final da reunião, dos comentários de Ananias, são servidos pão e a água fresca de uma bilha. E Emmanuel anota para nós, aquela água tinha o sabor de algo que provinha diretamente do coração de Jesus. E aquele pão, duro talvez, seco, tinha o sabor da mais pura fraternidade. Então tudo isso foi ensinando a Saulo o valor das coisas mínimas, mas cujo potencial é inestimável, em oposição às coisas do mundo que brilham, que ofuscam, mas que não passam a primeira camada do ser ou do coração. Todos esses 6 anos para mais, foi simplesmente Jesus ensinando a Saulo que toda grande obra começa com sementes. Que todo grande feito na vida começa por uma migalha, mantida, alimentada, ofertada dia a dia aos pés de Jesus. Essa foi a escola que moldou o apóstolo, preparando-o para ser o maior divulgador que o cristianismo já viu. Uma árvore frondosa, extremamente profícua, mas que só foi assim porque estabeleceu raízes bem fundas com Jesus. No silêncio da oração, do estudo, do anonimato, por longos anos e por imensas lutas. E essa trajetória que nos traz ao tema que propomos hoje, a essa reflexão sobre o valor das mais pequeninas coisas. Porque é o que vemos ao longo de todo o Evangelho, Jesus exaltando o valor do pouco com essência, com espírito, com sentimento que torna-se o muito, o inestimável, o incontável, sob a multiplicação de Deus e do próprio Cristo. Ao passo que o mundo tantas vezes nos faz valorizar o tamanho, o número, fazendo-nos esquecer da essência, daquilo que permanece, daquilo que prevalece. Jesus, em várias de suas parábolas, em várias de suas lições, nos convida a entender a riqueza das pequeninas coisas. Dentre elas, talvez poderíamos destacar um dos mais belos símbolos da natureza, por exemplo, o da semente. Quando vemos aquelas árvores frondosas,
árvores às vezes centenárias, mais do que centenárias, árvores que ainda existem em nosso país, por exemplo, que aqui já estavam quando os primeiros europeus aqui aportavam. Árvores que existem, por exemplo, que já existiam, que já estavam aí no mundo, quando Jesus por aqui passou. Árvores que carregam tanta história, tanta imponência, quando vemos uma mangueira, as mangueiras do Colégio Allan Kardec, por exemplo, em Sacramento, quando vemos a beleza de uma gameleira imponente, com a proteção que ela provê, com a sombra, com aquela grandeza toda, esquecemos de que um dia aquilo coube entre os nossos dedos, ou entre os dedos de alguém, na forma de uma singelíssima semente, que trazia em si, naturalmente, um imenso, um gigantesco potencial, mas que estava reservado ao tempo e somente ao tempo e à perseverança, fazer aquilo florescer e se desenvolver. Assim também o Espírito, simples e ignorante, nós outros ainda tão pobres de recursos, mas tão ricos em potencial, cabe-nos, por meio da natureza, por meio das lições de Jesus, aprender a ver toda essa riqueza oculta e todo o trabalho paciente que haverá de revelar essa riqueza à vida. A semente, portanto, é um dos símbolos mais belos de que Jesus se serve para destacar o valor das coisas mínimas, dos primeiros passos, do começo de cada realização. Porque toda essa imponência que vemos nas árvores foi um dia simples semente. Toda a imponência que vemos nos feitos humanos foi um dia o simples começo. Por isso Emmanuel tem uma mensagem no livro Rumo Certo, chamada Serviço e Migalha, em que ele nos diz assim, que qual acontece na natureza, em que a semente é o traço de ligação entre a plantação e a colheita, assim também nos planos do Espírito. A migalha é sempre o agente intermediário entre o sonho e a realização. Olha que maravilha, gente. Como na natureza, a semente é o elo, é o traço de ligação entre o que se planta e o que se colhe. Nos planos do Espírito, a migalha, o pequeno gesto, o início, o primeiro movimento, é sempre o agente intermediário entre o sonho e a realização. Quando vemos as obras já produzidas pela humanidade, seja no âmbito da virtude, esses grandes corações que passaram pelo mundo como rastros de luz, um Eurípides Barçanufo, um Chico Xavier, um apóstolo Paulo e outros tantos, seja no âmbito da arte, os artistas que já nos encantaram com as belezas celestes, um Beethoven, um Mozart, um Chopin e outros tantos, seja no âmbito da ciência, os grandes cientistas que já contribuíram para o progresso da humanidade, proporcionando-nos as tecnologias que hoje temos. Imaginemos que todos estes, um dia deram o primeiro passo no aprendizado da virtude, no desenvolvimento da sensibilidade ou no alfabeto da ciência. Mozart, um dia, em algum momento de sua trajetória como espírito, analisou, tocou as primeiras notas. Um Einstein, em algum momento da sua trajetória como espírito, tangenciou pela primeira vez os mistérios da física, as leis que regem o universo material. Assim como o apóstolo Paulo, antes de ser o maior divulgador que o Evangelho já viu, um dia falou de Evangelho para alguns poucos corações na sua tenda, enquanto tecia. Essa é a maravilha. A migalha como agente intermediário de tudo que viermos a fazer. Por isso, nosso sonho de redenção, de construção com Cristo, de oferta de algo a mais para que Ele possa utilizar,
começa por aquela oração que fazemos diariamente, por aquela página que lemos e nela nos detemos tentando analisar o seu conteúdo, sentir a sua vibração. Começa pelo nosso esforço de disciplinar o nosso tempo, o nosso horário, para não estarmos distraídos ante as demandas da vida, não estarmos distraídos em relação às demandas do Espírito. As pequenas disciplinas em tudo na vida, preparando os grandes testemunhos. Disciplinas que começam nas coisas mais corriqueiras, do que diz respeito ao corpo ou à vida material, para que depois sejam as disciplinas maiores no que diz respeito à vida do espírito, ao sentimento, ao coração. Como disciplinar emoções, renovar sentimentos, sem antes minimamente criar a disciplina do estudo ou da oração. Como chegar ao mais, sem antes passar pelo menos, ao máximo, sem antes conhecer o mínimo? Como disse Jesus no Evangelho, por que estáis ansiosos pelas outras coisas, se nem as coisas mínimas ainda fazeis? Essa é uma das ciências mais fundamentais da vida, sobretudo para o espírito, em qualquer realização efetiva. Aprender a reconhecer o valor das coisas mínimas, das migalhas. Porque justamente para ilustrar isso, na mensagem que citávamos de Emmanuel, Rumo Certo, capítulo 29, ele nos dirá: se alguém ainda duvida do poder da migalha ou das pequeninas coisas, lembremos-nos que mesmo a estrela mais brilhante, mais fascinante do firmamento, que é uma representante sublime do divino poder do Criador, não pode adentrar uma choupana onde um coração materno suplica pela presença de Deus e desempenhar a bendita missão de uma vela. Mesmo a estrela mais brilhante do firmamento, que atesta a grandeza de nosso Pai, não pode substituir uma simples vela numa choupana onde um coração materno suplica a presença de Deus. Esse é o valor das pequeninas coisas. Esse é o valor da migalha. Tudo isso para nós expresso por meio desse símbolo da semente, por exemplo, e tantos outros. Por esse motivo, recordamos-nos de uma mensagem do querido benfeitor Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo de número 7, cujo título é justamente A Semente. E ele comenta um versículo do apóstolo Paulo. Não por acaso, Paulo, que aprendeu o valor dessas coisas mínimas, da singeleza da vida, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37, Paulo nos diz: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de qualquer outra semente. Alguém poderia associar essa fala dele ao simples processo de plantação, de fato, de uma semente num campo. Mas em sentido espiritual, essa fala de Paulo alcança muitas outras dimensões. Quando nós iniciamos o desenvolvimento de uma virtude, nós não plantamos a virtude pronta. Nós lançamos na terra do coração os princípios que darão origem a essa virtude. É isso que ele está a dizer. Quando alguém semeia, não semeia o corpo que há de nascer. Não é resultado pronto que surge. Semeia-se semente. Semente que pede cultivo, adubo, irrigação, proteção, até que venha a ser o que traz em potencial. Por isso o meu anseio de um dia obter a paciência, a misericórdia, a indulgência, a caridade, começa nos pequenos gestos de cordialidade na convivência diária. Aquilo é a semente do que há de ser um dia a verdadeira caridade, mas que não nasce pronta. Começa nessa escola cotidiana das coisas mínimas, onde eu vou acrescentando dia a dia um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de gentileza, um pouquinho mais de cordialidade, até que um dia resplandeça em meu coração
a verdadeira e espontânea caridade, a inquebrantável paciência. Mas tudo isso é fruto da sementinha, do começo, do primeiro movimento da alma que percebe: preciso começar a agir diferente. E que pelo alto será secundada nesse novo rumo que define para si. Por isso, ao comentar essa fala, Emmanuel vai dizer assim: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Olha que bonita definição que Emmanuel nos traz sobre uma semente. Sacerdotisa do Criador e da vida. O que é um sacerdote ou uma sacerdotisa? Geralmente a gente pensa nas religiões do mundo que terão os seus sacerdotes, os representantes dessas religiões, mas no sentido mais essencial, o sacerdote é aquele que é intermediário, é aquele que faz um canal para uma intermediação, para uma relação. E a semente, como vimos na fala de Emmanuel, ela é o traço de ligação entre a plantação e a colheita, entre o que é sonho e o que é realização. A semente, portanto, no mundo, na vida, nas leis da natureza, expressa para nós essa importância de estabelecermos uma relação com o Criador. Essa importância de entendermos como funciona a lei do Criador. Começar, usar os tempos devidos, alimentar, cultivar, regar, proteger, para obter, para florescer, para frutificar. Tudo na vida, na natureza, assim se dá. Não será diferente no plano do Espírito. É o que a semente nos ensina. Por isso ele continua: gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Emmanuel está nos dizer que a lição que a semente nos transmite, ou que todas essas pequeninas coisas, detalhes, nuances da natureza nos transmite, tem valor infinito. Porque quem entendeu isso, entendeu o segredo de toda a criação e de toda a construção do Espírito. Tudo o que hoje nos encanta, em termos de virtude, sabedoria, ciência, realização, tudo segue esse mesmo princípio, esse mesmo modelo de funcionamento. Portanto, quem descobriu isso, o valor do começar, de usar os tempos devidos, porque cada semente terá o seu tempo devido de ser lançada ao solo, de produzir, quem entendeu esse mecanismo, abriu de repente para si incontáveis portas de realização. Anseio por desenvolver-me nesta área, por conhecer mais sobre o que é belo, por conhecer mais sobre esse aspecto da ciência, por desenvolver essa ou aquela virtude. De repente, as portas se me abriram, porque entendi agora que, dando o primeiro passo, tem agora eternidade afora, a imortalidade do ser, para seguir no rumo da construção. Por isso ele fala de valores infinitos, porque quem descobriu isso, descobriu o segredo da evolução em todos os possíveis rumos em que ela se apresenta, todas as possibilidades de expansão do Espírito. Porque, como aprendemos com o Espiritismo, o Espírito puro é aquele que agrega em si todas as possibilidades de expansão e desenvolvimento do Espírito, em todas as áreas. Em geral, associamos o Cristo apenas à virtude sublime, mas não podemos esquecer que carrega ele consigo também a sabedoria, a ciência, em graus incomparáveis. Todos os cientistas, todos os sábios que já passaram na Terra, terão nele também um modelo, porque Jesus não congrega em si, enquanto Espírito puro, somente a virtude, mas a ciência, a arte, a educação, enfim, todos os planos de realização do Espírito. Mas em todos esses sentidos, ou em todas essas direções, um dia ele começou.
Um dia ele foi semente, hoje ele é árvore, hoje ele é fruto. Assim cada um de nós. Para alguns, talvez, a imortalidade será até um fardo. A eternidade, algo assim que nos esmague. Imagina, a eternidade nunca terá fim. Mas uma vez que você descobre o quanto há por descobrir e desenvolver, a eternidade não é senão um convite, não é senão uma alegria. Puxa vida, há tanto por fazer, nunca vai acabar para o Espírito as possibilidades de mais aprender, de mais realizar, de se aperfeiçoar. Portanto, a eternidade, na verdade, é agora a nossa riqueza, é o nosso grande patrimônio, mas só para quem descobriu todos os caminhos que se nos descortinam a partir desse entendimento. Por isso, de infinitos valores. Prossegue Emmanuel, exemplifica a semente, sabiamente, a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Tudo isso está implícito na semente. Ela tem um tempo adequado para frutificar, ela tem um lugar próprio para ser lançada, ela tem uma requisição justa de trabalho, de adubação e de proteção, e ela representa o valor insubstituível dos pontos de partida. Tanto no que diz respeito a mim, às minhas construções, como também junto a outros corações. Lívia, quando começa o seu trabalho junto a Públio Lentulus, não sabia de fato quando aquilo haveria de florescer ou frutificar. Ela só sabia com Jesus que era preciso começar. E por isso ela investiu 25 anos de paciência, de perdão, àquele coração ainda endurecido. E felizmente viu a colheita muito antes talvez do que imaginava, porque já ao fim daquela encarnação vê um coração que se entrega a Jesus. Alcione, outrora Célia, no livro 50 anos depois, quando vem encarnar junto àqueles espíritos que faziam parte da sua família, não saberia quando de fato aqueles corações conquistariam a sensibilidade que já no seu vibrava em relação às coisas divinas. Mas ela iniciou. Começou com aquele exemplo de profunda renúncia que vemos no livro 50 anos depois. Passados muitos séculos, volta ela na personalidade de Alcione, no livro Renúncia. Ainda em labuta com aqueles corações que, mesmo passados tantos séculos, ainda não haviam assim se entregado tão fundamente à mensagem de Jesus. Mas ela já entendia a mensagem implícita da semente. Já havia começado, sabia, um dia há de florescer, um dia há de frutificar. Assim, os nossos esforços junto aos corações que amamos e que talvez por hora não partilharão os nossos anseios e as nossas buscas com Jesus. Não importa quando o fruto virá, importa-nos começar, semear. Semeie a semente, porque com o divino pomicultor é certo, os frutos, cedo ou tarde, haverão de chegar. Porque nenhuma semente do bem lançada no mundo, na vida, na criação, há de se perder. Todas haverão de vingar, no tempo, momento, nos lugares específicos, nas circunstâncias mais propícias. É o que a semente está a nos ensinar. Por isso ele segue adiante, depois de destacar que muitos ainda desconhecem o valor da semente ou a mensagem que a semente nos traz e por isso se precipitam, ficam ansiosos, tentam impor transformações repentinas a si ou a outrem e aí se frustram, aí desanimam, desalentam-se porque ainda não entenderam o chamado de paciência da vida, ainda não entenderam aquilo que Emmanuel há de nos ensinar, que o tempo só respeitará o que ajudou a construir. Muitos, sem entender essa lição, acabam entrando nesses estados porque não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante e no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas, um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase,
podem representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Porque, como dirá Emmanuel em outro capítulo, 31 do Caminho, Verdade e Vida, sobre as coisas mínimas, é preciso estejamos zelosos com as coisas pequeninas de nosso caminho, porque são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. As pequeninas sementinhas de Lívia são hoje os frutos que colhemos da abençoada lavra mediúnica de Emmanuel. Os breves instantes que Públio Lentulus pôde ter de convivência com o apóstolo Paulo em Roma, quando ainda encarnado, foram o que geraram para nós esse coração tão devotado e dedicado, discípulo, pupilo de Paulo no mundo espiritual, que tanto tem feito pela divulgação do Evangelho Redivivo, pelas hostes ou nas fileiras do Consolador. Ele aprendeu com o seu mestre, Paulo, a valorizar as pequenas coisas, as sementes pequeninas recebidas, sendo fiel no pouco, para que Jesus o capacitasse para os grandes testemunhos e as grandes tarefas. Por isso, quando indagado, certa feita por alguém, como ele, Emmanuel, espírito tão atarefado, com tantas demandas, sabia tanto do Evangelho e colaborava tanto conosco com essas reflexões, ele responde apenas: meu filho, é que aprendi a valorizar a bênção dos minutos. Tantas demandas, tantos afazeres, aprendi a valorizar a bênção dos minutos. É o que Emmanuel nos ensina. O Cristo, portanto, no Evangelho, destaca não só o potencial que há nessas pequeninas coisas, o aprender a ser fiel no pouco para sermos fiel no muito, mas também a capacidade multiplicadora destas pequeninas coisas. Enquanto o mundo exalta tanto às vezes os números, enquanto tantas vezes vamos amontoando exigências para algo fazer, se não tivermos tais recursos, tais possibilidades de tempo, tanto número de pessoas, vem a semente e nos fala: quantos frutos estão ali contidos? Qualquer um poderá contar quantas sementes há em um fruto. Ninguém poderá contar quantos frutos há em potencial em uma semente. É a capacidade multiplicadora do bem. São as migalhas levadas ao Cristo que alimentam verdadeiras multidões no tempo e no espaço. Porque ainda hoje estamos a aprender com Paulo. Somos, de certo modo, beneficiados, somos alcançados pelos frutos produzidos daquilo que um dia foi a pequenina semente, o grande divulgador, sendo por Jesus adubado, irrigado naquele silêncio do oásis de Dan, naqueles 3 anos solitários em sua terra natal, ou naquela tenda quando se preparava para falar do Evangelho de Jesus. Aquilo outrora era semente, hoje estamos a colher os frutos. Isso nos faz lembrar de uma outra mensagem do Emmanuel, também no livro Caminho, Verdade e Vida, agora sob o título Aproveitemos, capítulo 161, em que Emmanuel vai nos dizer assim: Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Aproveitar o mínimo para produzir o máximo. E é o que de fato, gente, mais nos impressiona quando analisamos algumas vidas. Porque eram vidas que não tinham o mínimo de recursos, mas que produziram tanto, mas tanto, que a gente entende exatamente isso aqui. Do mínimo, aprender a extrair o máximo. Eurípides Barçanufo, em 18 anos de atuação espírita, ou até menos um pouco, realizou o que realizou. Tanto, uma vida tão profícua. Chico Xavier, sem recursos materiais de qualquer natureza, produziu tanto. Jesus, o maior de todos, sem uma pedra que recostar a cabeça, sem qualquer influência ou prestígio político no mundo, sem recursos de qualquer natureza, ele e os seus seguidores gravaram na história do mundo a mais bela das epopeias. Iniciaram o mais grandioso projeto de transformação da humanidade, vencendo impérios, vencendo séculos, sem outra coisa senão as sementes de amor por eles lançadas. Aproveitar o mínimo para realizar o máximo.
É o que essas almas conseguem, porque o amor é uma força atrativa que vai conclamando corações. E essa vida que vibra e que pulsa no amor, ela agrega multidões em torno dessa causa. Uma alma que desperta para o amor, diria Gandhi, é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Uma alma que vibra e pulsa no amor, mobiliza no transcurso do tempo uma imensidade de corações que aderem voluntariamente à sua causa, dispostas a darem tudo de si, até a própria vida, por essa mesma causa. Porque César arregimentava as suas legiões para conquistar o mundo materialmente. Legionários e legionários, centuriões e centuriões, muitas vezes alistados à força nas forças romanas para conquistar o mundo. E Jesus começa com 12 pescadores, com um simples convite, sem imposição. E hoje o seu exército é o maior de todos. As suas fileiras são incontáveis. Onde, no entanto, o Império Romano? Onde a águia dominadora de César, que tentou um dia abafar a mensagem nascente do Redentor? Como o mestre disse ao senador, ainda orgulhoso, ainda muito atento à pompa do mundo e desatento à riqueza das coisas singelas, quando um dia às margens do Tiberíades, ele encontrou aquele jovem Galileu, e o jovem Galileu, sem que proferisse uma palavra sequer, já o fez se colocar de joelhos pela emoção que despertava em seu coração. Aquele jovem tem a ousadia de lhe falar sobre humildade, sobre um outro conceito de grandeza. E então ele pensa consigo, sem expressar, mas quem é esse Galileu para falar comigo, senador romano, sobre grandeza? E então que o mestre divino, captando-lhe o pensamento, diz: senador, todas as riquezas dos Césares, toda essa imponência, não passam de cinzas misérrimas. Porque todos um dia serão chamados a restituir essas posses transitórias a quem de fato pertencem, passando pelo tribunal da consciência nos pórticos da morte. Novos tarefeiros virão que renovarão a ciência do mundo, a justiça, o direito, a sabedoria, tudo cenário para o espírito avançar. No entanto, senador, o que venho trazer da parte do meu Pai, isso há de permanecer, isso há de se estabelecer de maneira indelével daqui por diante, na história do mundo e na trajetória dos corações. Ao tempo, o senador não pôde compreender, mas mais tarde viria a entender. E é por isso que ele compartilha conosco essa reflexão, dizendo: com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Jesus, tirando sempre o mínimo, ou melhor, o máximo do mínimo, com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Gente, atentemos para os números. 3 anos de ministério, milênios de desdobramento, 12 companheiros iniciais, legiões incontáveis de corações hoje a ele dedicados. Uma pregação no monte, o Sermão da Montanha. Quantas páginas, quantas preleções, quantas palavras e reflexões gravitam em torno daquele um sermão. Converte a esmola de uma viúva, a dracma, os denários da viúva, em lição imperecível de solidariedade. Quando ali vários dos fariseus, muitas moedas deitavam no gasofilácio do templo, de repente surge uma viúva dando das suas moedinhas, mesmo que tinha para as suas próprias necessidades. Jesus então chama os discípulos e diz: esta deu mais que a todos.
corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Então, toda a visão crescente ao longo da história da humanidade, de mais misericórdia, de mais compreensão para os transviados, para os caídos, para os equivocados, começa com aqueles gestos de Jesus. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Então, de um exemplo de Zaqueu, confere ele um programa de atuação para todos os espíritos posteriormente que viessem a ter mais recursos do mundo. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Dizendo, por exemplo, vá e não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior. Ou vá e não peques mais. Estabelece ele para todos sempre as bases da medicina espiritual, da saúde do espírito em harmonia com a lei. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Faz de um grão de mostarda um maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Daquela dracma que foi perdida, mas que foi buscada com todo o devotamento por aquela dona de casa, que, em recompondo a dracma ao seu conjunto, chama as amigas para que pudessem festejar. A expressar o zelo, a misericórdia com que o alto busca por cada ovelha transviada nas sendas do caminho, para que a alegria no mundo seja integral. Porque só conheceremos a verdadeira alegria no mundo quando todos pudermos vibrar nessa mesma frequência. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade da história. Não foi de um púlpito, não foi de um palácio, não foi de uma cátedra, foi de uma cruz tosca e grosseira que Jesus gravou a maior lição de divindade da história. Como diz aquela narração no livro Há 2000 anos, que sempre me emociona, quando Emmanuel descreve, quando lá esteve em pessoa, na condição de Públio Lentulus, ele participa dos momentos que antecederam a crucificação de Jesus. Ali, no Palácio de Pilatos, quando Pilatos, enfim, o entrega à multidão, à assanha da multidão para que pudesse ser crucificado, relata-nos Públio Lentulus, Emmanuel, que os romanos que ali estavam logo voltaram aos seus festejos. Logo vieram os acepipes, os lanches, logo voltaram as conversas, as maledicências, as fofocas, mal sabendo eles, diz Emmanuel, que a alguns metros dali, naquele monte, no Calvário, se acenderia naquela cruz uma luz inapagável para todos os séculos terrestres, sem perceberem que estavam ao lado do momento mais sublime da história da humanidade, a expressar-se numa coluna, num monte, numa colina seca, naquela cruz áspera, o momento mais sublime da história da humanidade. E por isso ele conclui: de tudo isso, meus amigos, minhas amigas, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas, das coisas mínimas, das sementinhas em nosso caminho? Estaremos aproveitando as nossas oportunidades para fazer algo de bom? Essa é a reflexão que nos fica. A todos nós que às vezes ansiamos, estamos ansiosos, expectantes por mais fazer, por mais realizar, que possamos antes analisar se das coisas mínimas já temos estado atentos. Se no pouco de cada dia, nas pequenas disciplinas, nos pequenos esforços, se neles já temos sido fiéis, porque então a própria vida, o próprio Senhor, há de nos conduzir a maiores testemunhos quando nos julgar dignos e preparados para tanto.
Que sejamos, pois, com Ele, fiéis no pouco, a fim de que nos habilitemos a mais e mais com Ele cooperar pelo mundo. Que a lição de Saulo nos inspire e estimule, que a lição da semente seja mensagem permanente para todos nós sobre o valor imenso do pouco com Deus, que se torna invariavelmente muito no tempo e no espaço. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.